Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Vai clicando em curtir e se você não é inscrito ainda, inscreva-se agora. Para todo mundo que está ligado nesses 14 anos de Camisa 12, sabe que a gente sempre prezou pela qualidade. E na última semana eu tive muito azar com o meu equipamento simplesmente me deixando na mão. Hoje não foi azar, foi irresponsabilidade e erro meu. Eu esqueci de providenciar o novo microfone e tô tendo que novamente gravar no celular para vocês. Desculpa então por não entregar nesse pós-jogo mais uma vez a qualidade que vocês merecem. Bora falar sobre Galo e América pelo Campeonato Brasileiro. Bom, tem muito o que falar em diversas áreas dentro das quatro linhas, comando técnico e planejamento de futebol. Primeira novidade na escalação: o atleticano vinha há algum tempo com certa carência de ver qualidade na lateral esquerda, principalmente ofensiva. Depois que a gente teve a saída do Keno, o Nath Fernandes ia muito por ali. Bom, acho que por um bom tempo a gente vai citar muitos caras que passaram por aqui em 2021, sempre com muita nostalgia, principalmente sedentos de qualidade. Agora me bateu esse sentimento curioso, que eu já tinha escrito algumas coisas assim sobre o pós-jogo e tal, mas a hora que eu falei o nome deles me deu uma sensação muito estranha agora. Meu Deus do céu, que sensação. O Nacho, vez ou outra, ia muito por ali, mas principalmente o Ken e o Arana, simplesmente com um futebol que o levaria para a Copa do Mundo, não fosse aquela lesão. Então o Rubens teve seus momentos difíceis, o Dodô não conseguiu substituir a altura, o Rubens volta, melhora, mas principalmente defensivamente, mostrando ainda muita dificuldade ofensiva com a camisa do Galo. E o Paulinho, que a gente imaginou que seria um cara que jogaria muito aberto quando foi anunciado pelo Atlético, pelo lado esquerdo, né, com esse cara bem agudo pelo lado esquerdo, se tornou quase que um homem de área, com esse esquema do Kudê com dois atacantes mais próximos, mais por dentro. Então o atleticano sentia a necessidade de ter alguém como, vou citar o Pavon, nos bons jogos do Pavon, pelo lado direito. E muita gente comentava aqui no pós-jogo, sempre que possível, que a semana está mais tranquila, eu dou uma lida em todos os comentários aqui do pós-jogo. Muita gente falava: Rafael, você nunca comenta que o Pavon pode ir para o lado esquerdo e pode ser uma grata surpresa. Talvez quando a gente tiver um time organizado, pode ser uma grata surpresa e tem potencial para o Pavon estar ali perto do Arana por causa de alguns fatores. Mas antes da gente falar do lado de lá, como fica, o Pavon próximo ao Arana, que o Arana gosta entrega a bola para o cara, recebe de alguém com drible por ali, pode sim ser algo, um diferencial pro Galo, mas isso quando a gente tiver um time organizado e jogando bola, algo que a gente não tem agora. E o que deixa mais interessante é a chegada do Igor Gomes perto dessa dupla, já que o Igor Gomes joga preferencialmente pelo lado esquerdo, correndo e muito. Mas já havia alertado meu amigo Luquinhas que correndo daquele jeito, como começou o primeiro tempo, ele ia pregar muito rápido e já no início do segundo tempo já estava sem perna alguma e já não estava rendendo do mesmo jeito. Entra o Patrick por ali e aí você vê a qualidade do Pavon, porque o lado esquerdo simplesmente morre quando o Pavon tem que sair daquele espaço do campo. Começou até a surgir uma vaia para o Patrick com a bola rolando ainda, e principalmente depois da vaia, ele sumiu de vez do jogo. O cara estava apagado, não mudou nada na partida, basicamente o que ele fez com a camisa do Atlético até hoje, nada, não agregou nada, a gente não entende qual é a função dele, a gente não entende se coloca ele buscando drible, se é profundidade, se é jogando por dentro, eu não consigo entender qual é a função do Patrick com a camisa do Atlético de um modo geral, né? Hoje, mais uma atuação ridícula que mostra que o Atlético agiu mal nessa contratação. Ah, mas o torcedor A e o torcedor B, eles aprovavam a contratação, no canal tal aprovou a contratação, meu amigo. A gente erra demais. Eu falo, meu maior erro dos últimos 2 anos, por exemplo, foi o Turco. Bater demais no Turco. Eu falei isso na TV, por exemplo. Mas o torcedor errar
O cara do microfone errar é uma coisa, mas quem tem que ser o especialista, errar tanto na análise de mercado, na contratação, principalmente torrando muita grana, não dá, principalmente com tantos nomes. O Patrick até agora não justificou. Se tivesse, eu falo isso todo pós-jogo, aquele termo que eles usam vindo sem custos para o clube, mas ainda assim custou e custou muito. Tem salário de jogador que é titular na maioria dos times do Campeonato Brasileiro e pouco produz. Mas eu não quero deixar o holofote sobre o Patrick. Desculpa ter me prolongado sobre um jogador, já que merece cobrança, porque custa muito pro Atlético, mas eu não quero bater em Edenilson, Patrick, os caras que são fáceis de bater atualmente, né, e deixar de fora quem realmente merece crítica nesse momento. Ou bater, gente, no futebol, porque já fizeram isso com o Dudu, Galo Doido, uma vez no Transporte, quando ele usou um termo e distorceram para tentar achar alguma coisa, sabe? Então, quando ficam incomodados com o tipo de comentário, tentam distorcer. A turma da internet, alguma pequena parte, faz muito isso. O bater no futebol, quem tem um mínimo de conhecimento de futebol, sabe que é criticar. É criticar em excesso. Enfim, falamos do lado esquerdo, o lado direito. O Filipão, na primeira coletiva, falou: olha, assisti uns vídeos do Zarate, gostei muito dele pela ponta direita, mas a minha referência é 2021. Aí eu falei 1, 2 vídeos, 3 vídeos do pós-jogo, se eu não me engano. Eu cheguei a citar: olha, pode ser que o Zarate pinte lá na ponta direita, que o Filipão citou na coletiva. Quem é fã de carteirinha do Camisa 12 sabe que eu comentei isso aqui. E realmente o Zarate começou a apresentar uma melhora e vale para a mesma coisa que eu falei sobre Pavon e Arana. Tem potencial. O que é difícil é pegar o jogo de hoje como referência, uma partida em que o Atlético não jogou bola de ponta a ponta, em que o Atlético mostrou em algum tempo que poderia jogar bola, mas de um modo geral não jogou. Qual que foi o meu comentário? Por que mesmo no dia que eu esqueço de comprar um microfone, que o meu estragou, eu preciso gravar o pós-jogo? Porque é registro, é linha do tempo. O que eu falei do jogo do Libertad? Depois que toma o gol, que tá contra a parede, coloca a bola no chão e vai para cima do Libertad e empata com poucos minutos. E amassa o Libertad. Por quê? Tem capacidade, mas não faz. Porque o relaxamento não deixa fazer. E nesse dia, nesse vídeo, isso deve ter 2 semanas ou uma, não lembro qual jogo foi, mas provavelmente nesse do Libertad, eu cito a partida do final do América. É que teve um pós-jogo de 35 minutos que foi apagado, então eu perdi um pouco a referência do que foi pro ar. Mas, se não citei no YouTube, citei na televisão. A partida contra o América, em que o Galo faz 2-0, existe um relaxamento do time do Atlético. Cito o relaxamento do jogo contra o Corinthians no jogo da volta, e o Atlético simplesmente, mesmo tendo potencial, mesmo podendo jogar a bola, ele pipoca, ele não quer jogar. Ele tem uma atitude de síndrome de segundo set. E repito, não sei se foi do vídeo que eu perdi de 35 minutos e gerou todo esse caos aqui no canal, mas é síndrome do segundo set que eu falei em algum lugar por aí, em algum vídeo por aí. A síndrome do segundo set no vôlei é: você ganhou 2 sets, causou um relaxamento e você afrouxa um pouco o corpo aqui e perde o terceiro set, fica 2-1. O fato é que o Atlético conseguiu não sofrer gol contra o Cruzeiro, mas ele teve a mesma atitude contra o Aliança Lima, ele teve a mesma atitude contra o Bragantino, ele teve a mesma atitude contra o Libertad, ele teve a mesma atitude e contra o América a mesma atitude. Impressionante como é algo crônico. Enfim, o Zarate, pelo lado direito ali, tem potencial para quando a gente tiver futebol. Mas é difícil a gente fazer uma leitura básica do time do Atlético. Por exemplo, quando a gente fala 4-3-3, 2 laterais, o Mariano hoje pode se colocar como lateral, né? Mas não é um cara que bate na linha de fundo e volta, ele não consegue fazer isso mais. Antes o Mariano estava com a dificuldade de fazer 2 jogos seguidos, agora em um jogo só ele já segura, ele não vai o tempo todo. Quando o time ataca, ele joga do lado do Batalha, dando pelo meio campo realmente, né? Ele já não dá assistência para quem está jogando pelo lado direito ali, ele já não consegue muito auxiliar o tempo todo. Faltam 6 meses de contrato, o Galo precisa resolver já a lateral direita para não ter que contratar alguém em janeiro para começar a jogar em novembro de 2024. No nosso 4-3-3 a gente imaginava o Hulk como referência, Paulinho aberto na esquerda. Eu já estou cansado de falar isso aqui, mas não existia nada daquilo.
E hoje a gente voltou a ter um atacante aberto pelo lado esquerdo, a gente voltou a ter um cara aberto pelo lado direito, e quem estava lá para finalizar na área foi o... Quem fez o gol? Zaratio. O Zaratio. O Igor Gomes marcou um gol contra o Libertad, e eu vinha falando que quando o Pavão cruzava, quem estava lá para finalizar era o Johan, ou o Paulinho, que estava desperdiçando muita chance, né? Porque o Hulk, ele quase sempre está fora da área, armando o time. Realmente, acho que quando a gente fala em escalação do Atlético, já não coloco mais o Hulk como um atacante mesmo, apesar do número alto de gols e assistências e tal. Eu acho, pelo tempo que fica fora da área e deixa o Paulinho ficar para finalizar, o Johan, o Igor Gomes, né? Então, assim, o desenho do 4-3-3 do Atlético não é uma bagunça, porque tem vezes que o Pavão tá quase como meia, o Zaratio não vai ser um atacante também, então não dá para falar 4-3-3, o Mariano não dá para colocar como a linha de 3 que fica lá atrás da saída de bola, sai todo mundo, o Mariano fica o tempo todo, então, assim, é lateral? É, mas para apoio não é, né? Enfim, é com bola e sem bola que você tem que analisar o time do Atlético. Começou o jogo contra o América, enfrentar time em crise. Até falei lá no minha dica da KTO no Instagram. O link da KTO tá aqui na descrição do vídeo, viu? Você pode deixar o seu palpite lá no site da KTO. Essa semana tem Copa do Brasil cheio de odds especial para você. Inclusive tem América e Corinthians, dois times em crise, que o Atlético teve dificuldade de jogar futebol nos últimos tempos. Quem vence na Copa do Brasil em todos os jogos? Pode passar lá na KTO e fazer a sua fezinha. Se você ainda não tem cadastro, utilize o cupom CAMISA12, dá essa moral pra gente aí, principalmente que agora eu vou precisar comprar microfone e talvez até câmera pro canal, meu Deus do céu. Enfim, quando você está enfrentando um time em crise, o que eu vivo falando no Camisa 12? Dá no queixo, no primeiro assalto, para ficar atordoado. Rafael, o Galo também tem crise, eu sei, calma lá, eu vou falar. O América está na zona de rebaixamento, só o Curitiba atrás dele. Curitiba acho que tem 4 pontos e, se eu não me engano, o América tem 9, é isso mesmo, quase certeza. Pressão em cima dos caras, tem confronto na quarta-feira, tá vindo de um jogo de Sul-Americana que teve que suar até o último minuto do jogo. Pum, pancada no queixo, em crise, no nocaute. Time em crise, você não pode deixar ele respirar, você não pode deixar ele pensar. O Atlético fez isso no começo do jogo, no queixo, para deixar o América atordoado. O problema é que hoje o Galo é um time em crise. O Galo é um time que está eliminado da Copa do Brasil e está na segunda parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Então, se você começa a pressionar o Atlético, é o mesmo efeito do soco no queixo no primeiro tempo, porque é um time que se perde, é um time com psicológico abalado, o termo que se usa no futebol. É um time que está totalmente desestruturado emocionalmente. O Atlético, se você começa a pressioná-lo, ele se desorganiza de um modo assustador. É o método Filipão, isso de fazer o gol e recuar, de segurar? Vamos associar ele à retranca o tempo todo, né? Vou ainda cobrar do Filipão, mas associar o Filipão a um comportamento que já vinha sendo atlético é injusto, porque, repito, a gente fez contra o Cruzeiro, terminando com 4 zagueiros, entregando a bola para o Cruzeiro o tempo todo, rezando para o juiz apitar o final da partida, fizemos contra o Bragantino, fizemos contra... Enfim, já citei aqui nesse vídeo mesmo várias oportunidades antes da chegada do Filipão também, de você abdicar de jogar futebol. Isso tem sido algo crônico no Atlético, algo de tentar encerrar a partida. É com o Filipão que o Everson, com 2 minutos de jogo, cai e sente a dorzinha na costela, que ele fica esfregando aqui e amarrando o jogo? Não é. O Atlético, de um modo geral, não só pelo goleiro, tem se tornado o time da cera desde os 3 minutos do primeiro tempo. E se conseguir abrir o placar, então, é cera o jogo inteiro. Isso não irrita só os adversários, não. Se tem algum adversário assistindo esse vídeo, é algo que tem irritado o atleticano de um modo geral.
Tá insuportável o comportamento do Atlético na partida, porque ele desconcentra de estudar o adversário. O que o atleta está fazendo? Ele sai da preleção focado, desligado, ele não vê cartaz, ele não vê nada. Ele está só pensando no jogo, no adversário, no que ele estudou, de como superar aquele zagueiro e tal. Começou essa cera, o cara perde o foco, porque a meta, o foco dele, mesmo que no inconsciente, é amarrar o jogo e só não deixar a bola rolar. Não sei se esse raciocínio você concorda com ele, mas para mim é muito claro isso, como que focar em fazer cera e não deixar a bola rolar faz o Atlético perder todo o foco em tudo que ele estudou do adversário, de como desestruturar e como vencer o adversário aqui, a marcação, e tudo que ele sabe do adversário, de informações que ele tinha. Sobre o América, eu sempre gosto de dar uma pincelada no time adversário, é um time que eu gosto muito de ver jogar, tirando o Fael do Alterosa Sport, que provoca muito o América e tal, eu acompanho muito as partidas do América, é um time desorganizado. Hoje eu assisti o jogo do lado de um cara que eu gosto muito, é um amigo de longa data, irmão de vida, e ele falou: Fael, é o pior América dos últimos anos que a gente enfrentou. O Lisca deu muito azar com o Atlético, porque tomava os seus gols no último minuto e tal, deu muito trabalho. O América conseguiu ganhar do Galo ano passado, foi 1-0, que tinha de 2021, foi 1-0, aquele gol do Arana sofrido. Na semana antes de enfrentar o Boca também, eu acho que uma vitória com o gol do Borreiro, isso mesmo, gol do Borreiro, muito apertada a vitória. Esse América vai ter trabalho no Brasileiro, principalmente se dividir as atenções. E a forma como o América jogou, a qualidade que eu vi desse Libertad, a qualidade que eu tenho visto do Cruzeiro, por exemplo, e o Galo ter tanta dificuldade com essas equipes, me preocupa ainda mais. O Corinthians, por exemplo, o Corinthians, não é só pela tabela, mas o Corinthians é muito mais desorganizado, desestruturado hoje que o Cruzeiro. E deu um baile no Atlético lá na Arena Corinthians. Porque o Atlético não ficou focado na partida. O Atlético ficou focado em correr contra o cronômetro o tempo todo. Cara, tem uma atitude do Batalha que eu chamei a atenção para a turma que estava assistindo o jogo comigo. O Everson vai cobrar curtinho pro Gemerson, vai fazer uma cena, vai enrolar. O Batalha vai lá, bate palma e manda ele vir pro jogo. E manda o Gemerson sair, todo mundo sair, e fala pro Everson, dá lá em cima. Porque vocês vão dar curtinho, fazendo cera aí. Com 2 minutos a bola vai estar aí de novo. 2 minutos, quem me dera. Com 15 segundos a bola vai estar aí de novo. Ficou visivelmente irritado com o Atlético abdicando de jogar futebol, o Atlético amarrando e com medo de sair. Tanto que saiu tremendo uma vez lá, com medo, que o Gemerson pipocou, entregou a bola para o adversário e quase sai o gol do América naquele momento. Aliás, dos mais lúcidos do meio-campo, mais uma vez, o Batalha. E falei no último vídeo que estou aprendendo a gostar dele ainda. Não vou ficar comparando mais com o Alan, Vai com Deus, meu filho. Pincelada sobre, já que eu estou com a camisa de 2008, pincelada sobre o caso do Alan. Sabe o que me lembrou o caso do Alan? Éder Luiz sendo emprestado para o São Paulo no centenário do clube para valorizar. Foi a sensação que eu tive. Do Atlético tá voltando. Foram 2 momentos assim que foi um soco no estômago assim, quando a gente emprestou o Éder Luiz no centenário do clube, que não era um grande craque, mas aquele time de 2008 era o Pelé, os piores times de todos os tempos de 2008, era o Pelé, o Éder Luiz ali, a gente emprestando para São Paulo para valorizar o jogador, que é um absurdo, que eu falei, caramba, o que virou, meu Deus, esse clube, para onde está indo? E trazer o Papagaio saindo da base do Palmeiras para fazer teste aqui no Atlético, aquilo ali, cara, vocês não têm ideia do que foi aquilo ali para mim. Trazer o Papagaio saindo da base para fazer teste aqui me doeu mais do que vocês imaginam. Fael, não ouse falar que vendeu o Alan pro Flamengo é como trazer o Papagaio. Olha só como está sendo contratação e reposição nesse elenco, viu? Quando você sai desse patamar para chegar aqui, a queda não é aqui não, viu? A queda é aqui, ó, de qualidade. Ela vem subliminar, ela vem lenta, ela vai acontecendo aos poucos. E o Edenilson e o Patrick às vezes me dá aquela sensação de um Elias com um outro atacante em reta final aí de carreira, né? Que o Ricardo Oliveira, você fala, já jogou,
Que saudade, né? É complicado, mas vamos lá. Discurso do Filipão na coletiva. O Filipão foi questionado sobre a bola aérea e ele fala assim, mas quem não falha? Tá de brincadeira, Filipão. Quem não falha? Você foi contratado pelo Atlético, não foi para dar essa resposta ridícula não, cara. Você foi contratado para corrigir o erro. Na sua primeira entrevista você fala, foi detectado, nós vamos treinar, nós vamos corrigir. Hoje o quem não falha, o América também falhou. Que se lasque o América, eu não quero saber do América, eu quero saber que o Atlético falhou, tá falhando e pelo jeito vai continuar falhando, porque o seu raciocínio foi, falhou, mas quem não falha? Não pode ser esse o pensamento. Você não foi contratado para dar resposta de quem não falha e citar exemplos de clubes que falham. Você foi contratado para corrigir problema. Nossos problemas são os mesmos no curto prazo e no longo prazo aqui no Atlético. O que eu chamo aqui no Camisa 12, quem é fã de carteirinha sabe, de problema crônico. De curto prazo, que eu falo 2023. A bola aérea é um dos problemas de curto prazo que a gente não consegue corrigir. E problema de longo prazo, gente, eu vou até mudar a tela aqui, ó, por como que você chega no estado do elenco atual atleticano, de gastar muito e render pouco. Primeiro, você substitui um Diego Costa pelo Fábio Gomes. Não foi uma troca direta, Fael. Quem saiu e quem chegou? Veio de graça o Fábio Gomes? Não. Aí, 6 meses depois ele precisou sair, para onde? Jogou bem lá? No Vasco, na Série B? Não foi titular lá, não? Em Portugal ele foi para lá, não fez gol, não. Rendeu nada. Tá indo para clube aqui. Tem algum custo para nós? Alonso saiu aquela vez, ele voltou. Mas quando ele saiu, o que a gente trouxe pro lugar? O Godin? Jogou aqui? Jogou só esse pouquinho de jogo aí? Era barato? Não, era um salário desse tanto mesmo. Aqui não jogou bola o Alonso, mas comemoramos a volta dele. Mas que sorte que voltou o Alonso. Porque se não volta... E quando o Guga saiu, o Guga tão criticado, era o cara mais fácil de ser substituído para a torcida do Galo, já que tinha uma rejeição tão grande. Trouxeram o Paulo Henrique. Um mês depois, ele está emprestado para o Vasco. É unanimidade lá? Pergunta lá. Hoje, quando o Patrick pegou aquela bola na ponta esquerda, aí eu lembrei que a gente tinha o Keno. A queda, lembra do que eu falei, ela é bem curtinha. O Jair, que era o bola de prata da placar, foi substituído pelo Edenilson, uma reserva que tem uma rejeição de 90% com a torcida hoje e que não foi de graça, custou, a gente exigiu um investimento do clube que a gente ainda vai pagar para frente e que não tem salário baixo. Não quero desvalorizar aqui o Igor Gomes, sei do potencial que pode agregar para o elenco, mas a gente saiu do Nath para o Igor Gomes. E os treinadores? Ano passado a gente teve 2, o da reta final foi o que saiu antes. Esse ano teve um que prometeram um monte de coisa para ele, não cumpriu, ele deu 2 chilique. Chegou um outro agora, no meio do ano, conhecendo o elenco, já chegou despedindo das peças que eram de seleção brasileira, nível de seleção brasileira, e já chegou despedindo. Gente, não é à toa que a gente tá tomando baile do América, América do Z4 tá dando baile na gente, não. Não é à toa que o Corinthians, que tá no Z4, tá dando baile na gente, não, cara. Não é à toa que o Galo tá eliminado da Copa do Brasil. Não é à toa que a Libertadores, a classificação foi aqui, não, velho. Se não mudar muito além das 4 linhas, os resultados serão esses e que não tenham piores, viu? Tá bom? Ficou claro que estamos errando fora das 4 linhas o Filipão e o time? Beleza, próximo tópico agora. Wilton Pereira Sampaio. Deixei claro para não falar que eu estou culpando a arbitragem. Por que lá no Alterosa Esporte, quando surgiu o nome do Bandeira lá, de algum jogo na quinta, eu falei, esse aí eu não conheço não. Aí o produtor do programa falou assim no ponto do Léo, esse é o segundo, terceiro jogo dele na Série A, de algum jogo. Eu falei, é porque eu abandonei minhas planilhas, mas aos poucos eu volto nela e a parte que eu mais foco é a arbitragem. Que eu vou lá,
anoto o nome do árbitro, como foi a atuação dele no jogo, se teve alguma coisa e tal, para depois eu memorizar, porque eu sou o cara mais lesado do mundo. Eu não guardo nome, data, rosto, lugar, não guardo nada. Mas Atlético eu preciso guardar. Arbitragem também. Historicamente, esse cara, hoje, se jogar o nome dele no Google, vai aparecer muito sobre ele nessa partida. O Alexandre Calil falou uma vez sobre ele, citando diretamente a CBF. Foi 2013, Galo e Botafogo. Wilton Pereira Sampaio. Acho que o Daniel Nepomuceno também chegou a citá-lo. Esse é da lista que vai para a Copa do Mundo. E no futuro você vai ver ele comentando. O Simon, comentarista. Tinha um aí que tinha fama de bonzinho, popular com a galera, Ronaldo César Coelho, que não expulsou lá dia 5 de março de 78, a turma. José Roberto Wright foi comentarista. São os mais queridos, são os que vão para a Copa, são os que viram comentaristas. E aí, eu vou citar um outro exemplo, para ficar claro que eu vou falar sobre... Não é sindicato, não. Quando o Léo Gomide brigou com o Oswaldo Oliveira, em fevereiro de 2018, depois do empate com o Atlético do Acre, time lá da F5, o Atlético tomou não de um monte de treinador. A panela deles comprou a briga do Oswaldo Oliveira, porque o Atlético demitiu o Oswaldo, e ninguém queria. Quem assiste meus vídeos aqui no YouTube sabe que eu não passo pano pro Hulk não, e que eu tenho reclamado muito dos cartões dele. Muito. Muito, 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 muito. Eu tenho reclamado demais do Hulk aqui, de atuação, de futebol, de tudo. Principalmente do futebol, eu tenho reclamado muito. Mas desde que rolou aquele negócio com o Daronco, a vida do Hulk com a arbitragem mudou demais. E aí eu lembrei, por isso que eu preciso ter memória para o Atlético, que eu falei assim, gente, depois que o Atlético arrumou problema com o treinador, todos os treinadores arrumaram problema com o Atlético lá naquele ano. Depois que o Hulk falou do Daronco e de bastidores, o que aconteceu? Um cara que assiste o pós-jogo, de madrugada, 4 horas da manhã, eu estava acordado, chegou uma mensagem lá no Instagram, eu estava respondendo mensagem do Instagram esse dia. Eu respondi 300 mensagens no Instagram. Assim. Chegou a mensagem do cara, eu peguei, ele falou assim, ó, em tal momento aparece o Daronco falando isso com o Hulk. Eu printei, mandei para uma pessoa que eu sei que tinha o jogo completo, providencia para nós. 8h30 da manhã estava no meu mão o vídeo. Eu postei. Bombou na internet, Twitter, Instagram, todo mundo postou. Todo mundo postou. Ficou nítido o Daronco ameaçando o Hulk ali. Ficou feio pro Daronco. O CBF deu uma puniçãozinha de cesta básica para ele. Ficou feio, mas ele comprovou. E o Hulk tinha falado, ele falou isso pelos meus filhos. Então o Hulk tem crédito. Porque o Hulk falou algo que era impensável e era verdade. Com o crédito que o Hulk tem, a atitude do Wilton Pereira fica mais suspeita. Fica estranha. Não vou colocar suspeita não, para não ser processado. Fica estranha a atitude do Wilton Pereira Sampaio. Agora, o Filipão, na coletiva, você falou que o Caetano, você assistiu as 2 coletivas, o CNM deu uma palestra e falou que os capitães poderiam conversar com o árbitro. Já que existe a perseguição com o capitão do Atlético, a solução é tirar a abraçadeira do Hulk. Eu gostei da atitude do Filipão, falou muito direto, como poucos treinadores fazem. Gostei da atitude do Caetano, e sou um cara que tem 1001 críticas pro trabalho dele. De citar diretamente, de ir lá antes do jogo e falar, meu amigo, sei quando apita jogo do Galo, acontece isso e isso. Até falei de um jogo outro dia, aqui, num vídeo outro dia, que o Galo precisava de um Eurico Miranda para entrar em campo. O Caetano é esse cara, maluco assim, incomodou o Galo de bastidores, ele faz mesmo. Nervoso. Corretíssima atitude dele. E já que vai ter perseguição com ele, o jeito é tirar a abraçadeira e ele desabafar olhando para a placa de publicidade gritando, botando a raiva para fora de outro jeito. Porque o Atlético não pode ser tão prejudicado como vem sendo
com seguidas suspensões, expulsões, terceiro cartão amarelo, terceiro. Repito, eu acho que desde aquele dia do Daronco, mudou o comportamento de um modo geral. Eu não posso falar o que eu penso de um modo geral, o que eu penso de verdade, porque eu aprendi isso na mídia, porque eu não tenho dinheiro na conta para ficar entregando para os outros. Mas, bom, é isso, 30 minutos. Beijo no coração de todos vocês, semana abençoada, e eu prometo, eu faço um pacto, até o próximo jogo do Galo, eu já comprei o microfone, eu já estou de volta na câmera, fazendo o pós-jogo do jeito que vocês merecem. Tamo junto, e aqui é Galo. Tchau.